Meus amados e queridos irmãos da congregação Cristo Redentor de Copacabana, sejam muito bem-vindos ao nosso momento devocional. Para quem não me conhece, meu nome é Mailer Goes da Silva, sou estagiário aqui em Duque de Caxias, junto do pastor Erison Ferreira de Lima. Espero que vocês se sintam todos muito bem-vindos em nosso meio. Hoje nós meditamos na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículos 1 a 10. Para tanto, nós invocamos a presença do nosso Deus e também oramos a Ele. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bondoso Deus e amado Pai Celestial, graças te damos por mais uma vez estarmos reunidos e podermos aprender um pouco mais acerca da Tua Santa Palavra. Pedimos que estejas conosco e nos guarde também nesta noite que se aproxima. Em Teu nome, bondoso Deus, nós pedimos e agradecemos. Amém. Meus amados irmãos, como eu havia falado antes, hoje nós meditamos na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículos 1 a 10. Onde nós lemos: de fato nós sabemos que quando for destruída esta barraca em que vivemos, que é o nosso corpo aqui na terra, Deus nos dará para morarmos nela uma casa no céu. Essa casa não foi feita por mãos humanas, foi Deus quem a fez e ela durará para sempre. Por isso, gememos enquanto vivemos nesta casa de agora, pois gostaríamos de nos mudarmos já para a nossa nova casa no céu. Aquela casa será o nosso corpo celestial, e quando nos vestirmos com ele, não ficaremos sem corpo. Gememos aflito enquanto vivemos nesta barraca que é o nosso corpo terreno. O que desejamos é receber o corpo celestial para que a vida faça com que o que é mortal desapareça.
E foi Deus quem nos preparou para essa mudança e nos deu o seu Espírito para garantia de tudo que Ele tem para nos dar. Estamos sempre muito animados, pois sabemos que enquanto vivemos neste corpo, estamos longe do lar do Senhor, porque vivemos pela fé e não pelo que vemos. Estamos muito animados e gostaríamos de deixar de viver neste corpo para irmos viver com o Senhor. Porém, acima de tudo, o que nós queremos é agradar o Senhor, seja vivendo no nosso corpo aqui, seja vivendo lá com o Senhor, porque todos nós temos de nos apresentar diante de Cristo para sermos julgados por Ele, e cada um vai receber o que merece, de acordo com o que fez de bom ou de mal na sua vida aqui na terra, até que as leituras da segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículos 1 a 10. Meus amados irmãos, hoje nós ouvimos com muita frequência aquela frase que se tornou um tanto quanto clichê e que nós temos bem comum na nossa sociedade, que é o meu corpo, minhas regras. Mas calma, para que vocês não tenham um mau pensamento sobre o que eu estou falando e não me levem a mal, vou lhe dizer o porquê dessa frase ter se tornado clichê. Primeiro vamos ao Google e vamos pesquisar o que é clichê de fato. E aí ele vai dizer o seguinte: clichê é a frase, imagem, construção ou até combinação de palavras que se torna desgastada pela repetição excessiva e perde a força original. Com isso, eu não quero dizer que a frase não faz sentido para isso ou para aquilo, mas que de certa forma ela é usada meio que de modo sem um sentido. Se olharmos para as Escrituras Sagradas, por exemplo, veremos que as coisas não funcionam bem como a gente pensa. O nosso corpo pertence a Deus e é considerado o seu templo. O próprio apóstolo Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, lá no capítulo 6, ele vai dizer assim: será que vocês não sabem que o corpo de vocês é o templo do Espírito Santo, que vive em vocês e lhes foi dado por Deus? Vocês não pertencem a vocês mesmos, mas a Deus, pois Ele os comprou e pagou o preço. Portanto, usem o seu corpo para a glória dele. Quando digo que aquela frase dita anteriormente, o meu corpo, minhas regras, tomou um sentido clichê atualmente, é porque as pessoas usam a frase para qualquer coisa que aconteça e decidiram fazer do corpo um instrumento errôneo no seu uso, muito contrário ao que as Sagradas Escrituras dizem, por exemplo. Todavia, como dito lá em Eclesiastes 12, independente do que fazem com o seu corpo, em Eclesiastes nós vamos ver que nós teremos de prestar contas a Deus de tudo o que fizemos, de tudo o que fizermos e até daquilo que fizemos em segredo, seja bem ou seja mal. Na epístola de hoje, o apóstolo Paulo, ele instrui o cristão a agradar a Deus. Como cristãos, muitas vezes estamos muito focados em agradar os outros ou até a nós mesmos. Estamos muito mais preocupados com a opinião dos outros do que com o que realmente importa, que é agradar a Cristo. A Bíblia mostra como não deixarmos, por exemplo, que o pecado reine em nosso corpo, ou seja, os nossos impulsos e os nossos desejos devem estar sob o controle do Espírito Santo. O próprio apóstolo Paulo em Romanos vai dizer o seguinte: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Neste mundo em que vivemos, nós constantemente vivemos aflitos também, como diz o texto. Nós gememos aflitos, pois aguardamos aquilo que é eterno. Estamos por aqui, mas aguardamos ansiosamente pela vinda de Jesus para nos livrar deste mundo cheio de sofrimentos. Isso não quer dizer que estar neste mundo é um pesar para nós. Pelo contrário, Paulo acreditava que Deus tem um propósito para todas as coisas.
inclusive para a nossa permanência neste mundo. Desta forma, estar neste mundo também, de novo, é parte dos planos de Deus. Alguém poderia me dizer, mas pastor, mas estagiário, por que Deus não me tira deste lugar de sofrimento? A gente está sofrendo tanto, uma pandemia devastando famílias, etc e tal. Por que sofrer tanto? Isso é pensar em si mesmo, meu caro irmão. Ser egocêntrico e esquecer dos demais. Ainda tem pessoas no mundo que não conheceram a graça salvífica. Nós, neste corpo terreno, temos responsabilidade de levar a palavra de Deus a todos os que gemem aflitos por não conhecerem a Deus. Apesar de, por exemplo, citarmos algumas vezes o texto de Paulo aos Filipenses, onde ele vai falar que o nosso lucro, a morte é um lucro para nós, ao mesmo tempo nós não queremos isso para a nossa vida. Eu vou contar uma história para vocês. Certo casal, 20 anos de casamento, um casamento super abençoado, um casal que construiu um império juntos, filhos muito bem educados, uma vida financeira estável, no ápice da sua vida, já prontos para aproveitar e gozar de tudo aquilo que tinham conquistado, a esposa adoece e morre. No dia de seu enterro, o marido se jogava pelo chão, chorando a morte de sua amada, e gritava, exclamava alto: eu não consigo sem ela, a minha vida não vai mais ser a mesma sem ela, como eu posso viver sem ela, meu Deus? Eu não aguento mais. Enquanto exclamava, e por um descuido, e naquela gritaria de me leva com ela, ele cai dentro do buraco. Ele dá de frente para o caixão. Rapidamente, como num pulo, ele pula para fora do buraco. E a sua primeira exclamação é: ufa, ainda bem que eu saí deste buraco. Quando a gente passa por um momento de tristeza, de dor, nós logo queremos que Deus nos tire deste mundo. Nós queremos ir para perto de Deus. Queremos adentrar a mansão celeste. Nós sabemos que lá é um lugar maravilhoso e nós esperamos por conhecê-lo. Nós, enquanto neste corpo terreno, passamos por muitas diversidades que certamente nos fazem querer sair daqui o mais rápido possível. Neste momento de pandemia, várias vezes pedimos a Deus que nos tirasse desse momento de dor e angústia. Vários familiares e amigos se perdendo por causa dessa terrível doença. Um momento muito caótico. Enquanto alguém, indivíduo que sofre, é de fato muito melhor estar perto de Cristo. Mas se olharmos ao nosso redor e voltarmos um pouquinho às palavras que eu disse, fazer tal pedido torna-se um ato de egoísmo. Muitas pessoas continuam sofrendo e esperando para ouvir a palavra de Deus. Meus amados, nós aqui dentro do templo, nós que estamos perto da palavra, gememos aflitos. Imaginem aqueles que ainda não conheceram a graça salvífica. Quando Paulo diz, no segmento do texto, lá no versículo 6, que nós estamos sempre muito animados, pois sabemos que enquanto vivemos neste corpo, estamos longe do lar no céu, do lar do Senhor. Ele não mostra um desgosto pelo tempo que se passou. Pelo contrário, o tempo passado é a certeza de que nós estamos cada vez mais perto do Senhor. A fé nos permite ver, meus amados irmãos, que o passar do tempo nos aproxima daquilo que vamos ganhar e não do que nós perdemos. Ganharemos um abraço de Jesus, pois os seus braços estão abertos, nos esperando para nos receber e nos fazer adentrar as portas do lar do Senhor. Aqui se valem as palavras do apóstolo Paulo em Filipenses: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Enquanto o grande dia não chega,
o dia em que estaremos ao lado do Pai? Gememos neste mundo cheio de dor e sofrimento, servindo de sal e luz. Sal para trazer o sabor do Evangelho e luz para brilhar onde há escuridão por causa da falta de fé em Jesus, para que os outros vejam as coisas boas que vocês fazem e louvem o Pai de vocês que está no céu, como vemos em Mateus 5, versículo 15. Nossa vida, amados irmãos, não é e nunca será fácil. Em um mundo que dita regras ou nos impõe alguns costumes, seguimos as Sagradas Escrituras que nos trazem a luz e nos apontam para Cristo, a quem nós realmente devemos e queremos agradar. Seguimos o ensinamento do salmista que vai nos dizer: felizes são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos dos maus e que não seguem o exemplo dos que não querem saber de Deus e que não se juntam com os que zombam de tudo o que é sagrado. Pelo contrário, o prazer deles está na lei do Senhor, e nessa lei eles meditam dia e noite. Para finalizar, meus irmãos, todos nós, ou boa parte de nós, gosta de viajar, gosta de sair de casa, conhecer pessoas novas, conhecer novos lugares, mas melhor do que viajar é voltar para o conforto da nossa casa, é voltar para a nossa cama quentinha. Se pegue nesse pensamento agora, voltar para sua casa depois de uma longa viagem, deitar na sua cama, no seu lugar confortável e sentir todo o abraço da sua cama. Paulo trata o nosso corpo celeste como essa volta para a casa. Nós viemos a este mundo visitar esse corpo terreno. É um corpo frágil, contaminado e passageiro. Nele habita o pecado. O pecado, quando entra neste mundo, ele suja o nosso corpo, suja a nossa casa. Portanto, mesmo que tudo dê errado, que nada faça sentido, que tudo esteja indo de mal a pior, Deus tem uma casa preparada para nós. Uma casa no reino celeste, junto dos anjos, arcanjos e de toda a companhia celeste, onde nós poderemos louvar e magnificar o glorioso nome do nosso bondoso Deus. Mas enquanto este dia não chega, seguimos firmes na espera e não esquecendo da grande comissão de Jesus para nós, lá em Mateus 28, onde ele pede para nós irmos ao mundo e fazermos discípulos de todas as nações, batizando-os e ensinando-os tudo aquilo que nós temos aprendido e que ele tem nos ensinado. A lida é grande, mas a recompensa, essa é muito maior. Em nome do nosso bondoso Deus, que está conosco todos os dias. Amém. Nós oramos ao nosso Deus. Gracioso Deus, graças te damos porque mesmo neste mundo terreno, mesmo neste lugar de sofrimento, ainda assim tu estendes tua mão acolhedora sobre nós e cuida de cada um de nós. Continue, bondoso Deus, a cuidar de todos nós, pois sabemos que a situação é cada vez mais difícil. Cuide também daquelas pessoas que sofrem nesse momento de pandemia, por perderem algum amigo, algum familiar, algum ente querido. Guarda os nossos corações e protege-nos, bondoso Deus. Amém. Meus amados irmãos, recebam a bênção do Senhor. O Senhor os abençoe e os guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vocês e tenha misericórdia de vocês. O Senhor sobre vocês levante o seu rosto e vos dê a paz. Amém. Muito obrigado. Nos vemos em breve. Fiquem com Deus. Um beijo no coração de todos vocês e até mais. Jesus os abençoe.
Senhor.